Por 2 décadas, um homem desconhecido abusou de mais de 40 crianças e tirou a vida de 3 delas. E a mídia o apelidou de Homem de Preto ou o Homem Mascarado. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo, porque isso é realmente muito importante para ajudar no crescimento do nosso canal. E também se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também no Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouco sobre o meu dia a dia e também sobre os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Martin Ney, um homem cruel e sem pudor, nasceu no dia 12 de dezembro de 1970 em Bremen, na Alemanha, e não se tem muitas informações de como foi a sua infância ou adolescência. Quando adulto, Martin chegou a considerar ingressar na carreira militar, mas ele acabou optando por se tornar professor de educação infantil. E além disso, ele se inscreveu em um projeto social para se tornar como se fosse uma família de acolhimento, que são pessoas que recebem em suas casas crianças ou adolescentes que tiveram uma tutela retirada dos pais. O serviço social chegou a mandar para a casa dele um menino de 12 anos, e ele ficou por lá por mais ou menos 4 anos, até ter idade para se virar sozinho, e aparentemente esse menino nunca foi abusado por Ney. Ney foi descrito por seus conhecidos como uma pessoa legal, discreta e agradável. E se a gente parar para pensar bem, ele era um homem que estava acima de qualquer suspeita, porque primeiro, ele era professor da educação infantil. Segundo, ele fazia parte de projetos sociais. Terceiro, ele era simpático e gentil com todos os seus conhecidos. Então ninguém tinha motivo para desconfiar de um jovem adulto de 21 anos. E foi quando ele completou 22 anos que ele começou a cometer todos os crimes que nós temos conhecimento. Martin tinha um modo de agir muito específico quando saía para cometer um crime. Ele costumava usar uma máscara e roupas escuras, normalmente roupas pretas, e isso lhe deixou conhecido como o Homem Mascarado ou o Homem de Preto. No ano de 1992, na Alemanha, um país que era considerado seguro e tranquilo, começou a ocorrer uma série de abusos contra meninos. E esses abusos estavam concentrados principalmente na parte norte do país. Os ataques acostumavam acontecer de madrugada, quando o abusador se sentia mais forte e invencível. E eles aconteciam principalmente em dormitórios escolares, internatos, orfanatos e assim por diante. Mas a partir do ano de 1994, ele passou a invadir também residências particulares. Em março de 1992 foi quando tudo começou, e foi justamente nesse mês que ele mais cometeu os seus crimes sórdidos. O primeiro lugar a ser alvo do criminoso foi um orfanato, o lar infantil Hempstead, que foi alvo do Homem Mascarado por diversas vezes, por anos. No dia 3 de março, um menino descobriu que havia um homem mascarado em um dormitório vazio do orfanato. E assim que viu o menino, ele fugiu pela porta do pátio e não foi mais visto naquela noite. Mas apenas alguns dias depois, o homem voltou naquele local e tentou abusar de um menino de 11 anos, mas ele gritou durante a tentativa, então o homem fugiu novamente. E entre abril e junho de 1992, o mascarado foi visto mais 2 vezes por estudantes antes dele voltar para o orfanato em uma noite de agosto para abusar de várias crianças que estavam dormindo. Elas foram acordadas com um homem mascarado tocando nelas de forma inapropriada. E a última vez que o homem mascarado esteve nesse local foi em setembro, e ele se aproximou da cama de um menino que estava dormindo e pediu para que ele se despisse. Lá na Alemanha é muito comum, por um período de até 3 semanas, as escolas promoverem acampamentos para diversificar nas aulas e nos ensinos interdisciplinares. E muitos desses acampamentos ficam em meio a florestas ou áreas mais afastadas. E em março de 1992, um acampamento escolar passou a sofrer os ataques do Homem de Preto. E foi no acampamento escolar de Badenstedt,
em Zeven, que o homem mascarado cometeu diversos ataques em períodos diferentes. Primeiro, ele tentou abusar de um menino de 13 anos durante a noite. E no mês de agosto desse mesmo ano, ele conseguiu entrar sorrateiramente no banheiro do acampamento durante a noite e lá ele encontrou um menino de 10 anos e, infelizmente, ele conseguiu abusar dele. E em setembro, ele voltou no mesmo lugar e abusou de um menino de 9 anos enquanto ele estava dormindo. E depois ele pegou a criança e levou para um quarto vazio naquela residência. E em maio de 1995, ele foi novamente no acampamento e dessa vez ele conseguiu abusar de um menino de 10 anos. Em outubro desse mesmo ano, ele tentou abusar de um garoto de 13 anos, mas o menino conseguiu fugir a tempo. E em junho de 1998, ele cometeu o último crime naquela casa destinada a acampamentos escolares. E nessa última vez, ele tentou abusar de 2 crianças ao mesmo tempo, mas elas conseguiram fugir. E além disso, vários pais começaram a procurar a polícia para informar que haviam invadido suas casas e abusado de seus filhos durante a madrugada. A cidade passou décadas vivendo nesse nível de medo e insegurança, porque durante a madrugada, qualquer criança poderia ser vítima do mascarado. Bom, e esses casos de abuso que eu acabei de relatar são só alguns exemplos, mas todos os outros seguiam o mesmo modus operandi. E algum de vocês podem estar se questionando como ele fazia tudo isso e não era pego. Na minha opinião, o motivo é óbvio, porque da mesma forma, ninguém desconfiaria, por exemplo, de um padre, de um pastor, de um empresário super engajado em causas sociais, que seja um bom samaritano perante a sociedade. Então, ninguém desconfiaria dessas pessoas. E a maioria dos predadores sexuais são exatamente assim. E com certeza a gente cruza com eles direto no nosso dia a dia. E às vezes é alguém até da nossa própria família e a gente não sabe. E são sempre pessoas que a gente nunca desconfiaria, porque eles são assim, eles se apresentam dessa forma para a sociedade. Então eles são super prestativos, são simpáticos, educados, engajados, têm papéis relevantes na sociedade e a gente não desconfia. E uma coisa que facilitava a entrada de Ney nos dormitórios estudantis, nas colônias de férias, nos acampamentos, nos orfanatos, era justamente o fato dele ser professor da educação infantil. Então, ele sabia como funcionava, os horários, como fazia para ter acesso aos lugares. Isso facilitou muito para ele. E além disso, ele tinha toda uma vestimenta, uma caracterização antes de cometer os crimes. Então, era como se, quando ele se veste daquele jeito, ele se transforma num monstro e comete todos esses crimes, e quando ele tira toda aquela roupa, ele volta a ser o bom samaritano perante a sociedade. Nós já falamos dos abusos e agora nós vamos falar sobre as vidas que ele tirou. Na madrugada do dia 31 de março de 1992, Stefan Jar, de 13 anos, desapareceu de um internato em Shirbel. A procura pelo menino durou mais de um mês. Infelizmente, seu corpo foi encontrado 5 semanas depois. Ele estava enterrado nas dunas Verden e suas mãos estavam amarradas nas costas. A segunda vítima foi feita no ano de 1995, quando um menino desapareceu durante a madrugada do acampamento de verão Selkernor, na Alemanha. O nome dele era Dennis Hostel, de 8 anos. Turistas alemães encontraram seu corpo 2 semanas depois, enterrado perto de Vinderup, na Dinamarca, onde o mascarado passou alguns dias com a criança em uma casa de veraneio antes de estrangulá-la. A terceira vez que ele tirou a vida de alguém foi no dia 5 de setembro de 2001. Dennis Klein, de 9 anos, estava no acampamento escolar Usbutel, quando desapareceu de seu quarto à noite. 14 dias depois, o menino foi encontrado já sem vida por um colhedor de cogumelo em um arbusto denso em uma floresta. Esses 3 assassinatos foram confirmados, mas tem um que até hoje é investigado, que provavelmente foi a última vítima fatal de Ney, mas esse crime não aconteceu na Alemanha. No dia 7 de abril de 2004,
2004, Jonathan Coulon, de 11 anos, desapareceu de uma colônia de férias no oeste da França. Os amiguinhos dele acordaram naquele dia e perceberam que a cama dele estava vazia, mas os pertences dele ainda estavam no dormitório. Quase 6 semanas depois, seu corpo foi encontrado a cerca de 30 quilômetros de distância da colônia de férias. Ele estava sem roupa e suas mãos estavam algemadas. Além disso, ele estava preso a um bloco de concreto e foi encontrado em um lago, próximo à cidade medieval Guérande. E ficou provado que Ney estava próximo ao local do crime em maio de 2004. Depois do assassinato de Dennis Klein em 2001, a polícia montou uma força-tarefa para descobrir quem estava abusando de garotos durante a madrugada e agora também quem estava tirando a vida das crianças. Um perfil do criminoso começou a ser montado com a ajuda de várias testemunhas. Então, a polícia já sabia que era alguém alto, com corpo atlético, com a voz grave e que tinha um sotaque do norte da Alemanha, mais especificamente de Bremen. Além disso, a polícia descobriu que com o passar do tempo, o criminoso havia ganhado peso, mas continuava usando o mesmo estilo de vestimenta, as roupas pretas e a balaclava preta. Aparentemente, o homem morava sozinho, tinha uma vida social ativa e tinha predileções por garotos jovens, e isso possivelmente já havia sido percebido por algum familiar próximo ou algum amigo. Um teste de DNA em massa foi feito na Alemanha, mas Ney não chegou a ser identificado. O caso tomou uma proporção tão grande que comissões especiais da Alemanha, da França e da Holanda trabalharam em conjunto. E a polícia chegou a ir atrás de mais de 7.000 pistas, mas nada foi encontrado. No ano de 2010, uma testemunha que havia visto um antigo documentário na internet entrou em contato com a polícia. Ele alegou ter visto o criminoso junto com o pequeno Dennis Klein no carro em uma trilha na floresta no início da manhã, enquanto corria perto do local do sequestro. Um esboço da situação foi feito e publicado na internet no dia 10 de fevereiro de 2011 para que pessoas que possivelmente tivessem visto aquela cena se lembrassem daquilo e entrassem em contato com a polícia. E esse esboço que eles fizeram foi muito importante, porque às vezes a gente vê algo acontecendo na rua e na hora o nosso cérebro percebe aquilo, mas se alguém narrar a situação que aconteceu pra gente, a gente não assimila. Mas vendo um esboço, um rabisco remontando a situação, a gente consegue lembrar que viu. Então isso ajudou muito na investigação. E no dia 15 de abril de 2011, a polícia anunciou que havia prendido um suspeito. A pista crucial veio de uma vítima que havia sido abusada por um criminoso mascarado em sua casa no ano de 1995 e que se lembrou quando viu o esboço que havia sido postado na internet, que havia sido aquele mesmo homem que havia abusado dele. O homem era Martin Ney, que agora já estava com 40 anos e viveu em Bremen até setembro de 2000. Ele confessou os abusos e assassinatos logo após os primeiros interrogatórios. Ele ainda detalhou o porquê havia tirado a vida de cada criança. Segundo ele estrangulou Stefan Jarr porque o havia levado em seu carro e temia que o menino pudesse ter anotado a placa. Ele também afirmou ter passado alguns dias de férias com Dennis Hostel em uma casa de férias na Dinamarca antes de estrangulá-lo. Ney também sufocou Dennis Klein porque ele tentou se defender do abuso com gritos. Em 15 de junho de 2001, a promotoria apresentou acusações contra Ney por homicídio triplo e abuso sexual em 20 casos. No dia 10 de outubro, teve início o julgamento perante o Tribunal Distrital de Stade. As avaliações psicológicas diagnosticaram nele um distúrbio que faz a pessoa abusar de crianças. Acho que vocês sabem o que eu quero dizer. E que ele era um perigo contínuo, pois tinha risco de recaída. E no dia 27 de fevereiro de 2012, Ney foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato dos 3 meninos e os 20 casos de abuso. Sobre o caso do Jonathan, o menino francês, começou a chegar nos ouvidos das autoridades da França em 2018 que Ney estava se gabando que havia tirado a vida de um menino na França. Uma investigação teve início em 2021 e os promotores franceses o indiciaram formalmente
pelo assassinato de Jonathan Kula. E não foram divulgados detalhes da investigação que teriam ligado Ney a este caso, mas no dia 22 de janeiro de 2021, Ney foi transferido da Alemanha para a França. E durante as minhas pesquisas, eu não encontrei mais nada referente a essa acusação que ele estaria enfrentando na França. Mas se tiver qualquer novidade sobre esse caso, eu posto aqui no canal. Então certifique-se de que você esteja inscrito para não perder nenhuma novidade. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe nos comentários se você já conhecia ou se tem alguma informação que eu esqueci de falar durante esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!